A nossa conversa agora tem a sua continuidade no segundo momento, o bloco 2 da aula 9. E o tema, a nossa conversa, é a respeito das organizações não governamentais. Ok? Vamos dar continuidade? Nós já comentamos com você o estratégico papel que as ONGs ocupam no cenário internacional e particularmente no cenário brasileiro. As ONGs fazem parte de uma realidade chamada terceiro setor, se você entender a estrutura do nosso país, da nossa sociedade, que está encimada em três grandes pilares. O primeiro setor, só relembrando, é o poder público, né? É o Estado brasileiro que se divide nas três categorias. Esfera federal, Presidência da República, os ministros de Estado. Nós temos uma segunda esfera, que é a esfera estadual, o estado do qual você faz parte e vive. Você tem a figura do governador, você tem a figura dos secretários que assessoram o governador e o vice-governador. E numa esfera menor é o seu município, que são as prefeituras, que tem a equipe que responde ao prefeito e ao vice-prefeito, né? Então, esse poder público que é responsável pela prestação de serviços da sociedade, lembrando você que nós vivemos em uma sociedade democrática em que as três esferas do poder público são eleitas democraticamente, ou seja, por meio de eleições diretas. Já houve uma época da história política do Brasil em que as eleições nem sempre foram diretas, né? Você pode conversar com seu pai, com seu avô, o pessoal com mais idade e experiência. Muitas vezes essas autoridades eram escolhidas indiretamente, né? Talvez você faça parte aí de uma geração acostumada a escolher todos os seus representantes das três esferas por meio das eleições. E, de fato, essa é a base da democracia, né? Muita gente lutou, muita gente combateu para que você tivesse esse seu direito. Então, nessas próximas eleições, pense um pouquinho em quem você vai escolher, né? Veja com responsabilidade o nome que você vai trazer para trabalhar, para morar, para viver dentro da sua casa. É verdade. A nossa cidade é a nossa casa. Quem que você vai trazer para conviver com você, para compartilhar com você essa determinada realidade, não é? Então, dentro dessa perspectiva, as ONGs fazem também uma interface com o segundo poder, né, dentro dessa esfera, que é um poder que nós chamamos aí as instituições financeiras. Dentro da segunda realidade dessa dinâmica, desse tripé, né? Primeiro setor, você lembra? Poder público, o Estado. Segundo setor, você se recorda quem era? Sim, a iniciativa privada. Isso, as empresas, né? Nacionais ou multinacionais. Terceiro setor, envolve o quê? As ONGs, né? E, por consequência, elas vão dar um suporte, elas vão dar uma viabilidade, uma estrutura de dinamismo onde o primeiro setor não consegue chegar e o segundo setor não consegue chegar, né? Muitas vezes, quando falamos, né, como, por exemplo, aqui nas aulas de Brasil, a gente sempre tem a ideia da cidade da gente, a gente sempre tem a ideia do estado da gente. E eu costumo dizer aos alunos e conhecidos, o Brasil é um continente. Então, de repente, na sua cidade, você tem todos os recursos, né? Isso nem sempre se traduz num outro município, ou num outro estado, ou numa outra cidade, né? Há muitos lugares, por exemplo, em que você não tem transporte público, que as crianças não têm educação, não têm escolas, né? Às vezes o hospital municipal de um município está totalmente empobrecido, sem recursos nenhum, né? Às vezes a cidade não tem creche. Então, como o Brasil tem essa dimensão continental, nem sempre o poder público é capaz ou possui a competência para administrar e resolver todos esses problemas, né? Entram a iniciativa privada e muitas vezes e quase sempre as ONGs, que procuram desenvolver iniciativas que vão atender às necessidades da população. Conheço cidades, há casos que nós aqui no Unítalo sabemos, em que a própria ONG consegue desenvolver um trabalho melhor do ponto de vista da eficiência e maior do ponto de vista da eficácia no que se refere à prestação de serviços. É verdade.
Algumas ONGs conseguem manter um padrão de excelência, porque bem administradas, superior a muita prefeitura. Olha, ele dá um de 10. Né? Vimos também que as ONGs não são, as pessoas que frequentam, que participam da ONG, 90% delas não são remuneradas. Né? Você pode falar, puxa, uma ONG é tão eficiente, as pessoas devem ganhar bem. Pelo contrário, 90% das ONGs não são remuneradas, né? No que se refere ao pagamento de um salário para que a pessoa possa exercer. Né? Eu diria que elas são remuneradas, mas não financeiramente. Quem participa de uma ONG é remunerado pelo ideal que a pessoa tem lá dentro do seu coração. Né? Imagine que legal você participar de uma instituição que vai prestar um serviço ao pessoal da melhor idade, da periferia de uma cidade, de um município, né? Ou atender a uma creche, né? Com alimentos e remédios para as crianças. Olha que legal. Né? Ou atuar, muitas vezes, em parceria com o segundo setor, que é a iniciativa privada, lembram? Programa Alfabetização Solidária e tantos outros que ainda existem. Que bacana você ver que os recursos são destinados de uma maneira satisfatória. Não é bacana? E na sua cidade, você já procurou conhecer aí qual o papel delas, né? Quais são essas ONGs? Nós temos ONGs, por exemplo, que desenvolvem causas de defesa das minorias étnicas, por exemplo, já que falamos dos indígenas, dos negros, né? Há ONGs que, por exemplo, fazem a divulgação do conhecimento daquela determinada etnia, sejam os indígenas, sejam os africanos, sejam outras culturas, né? Cultura oriental, por exemplo. Falamos também nessa aula, antes do nosso intervalo, de ONGs que não se propõem a gerar um produto ou a prestar um serviço específico, mas são ONGs chamadas ONGs de fiscalização. Isso é extremamente importante. Não cabe apenas ao jornalista, ao político, ao policial fazer essa fiscalização. Ela é uma fiscalização que é sua e que também é minha. Eu quero chamar a sua atenção, depois para que você acompanhe conosco no material de apoio, várias instruções e várias informações que são extremamente importantes. Por exemplo, eu quero que você preste um pouquinho de atenção a essas organizações que são, né, e estão sem vínculos com governos, sindicatos ou partidos políticos. Né? Nesse item, é possível que você encontre uma ONG vinculada a um partido X ou a um partido Y. Né? Quando eu comentei com você que as ONGs têm um papel político, isso não significa que ele tenha que ser partidário. Né? A ONG tem um papel político na medida em que ela atua na polis. Né? Polis é uma palavra que vem do grego, que é o pai da língua portuguesa, que significa cidade. Então, quando eu digo que o meu papel é político, na medida em que eu participo de uma ONG, que eu promovo uma ONG, que eu divulgo uma ONG, significa que eu quero fazer uma intervenção na polis, na cidade, de uma forma juridicamente aceita. Vamos ver alguns exemplos que você pode ter um papel ativo pela ONG ou mesmo como cidadão? Vamos lá? Vamos supor, existe uma praça pública ou uma quadra pública na sua cidade? Preste atenção como ela é tratada, como ela é mantida. Né? Normalmente, as pessoas reclamam que a prefeitura não limpa os banheiros, ou não dá uma demão de tinta, ou não troca a tabela, né, de basquete, ou não cuida daquele local. Vamos supor que a prefeitura venha e faça tudo isso, ok? Deixa tudo em ordem, faz um corte na grama, deixa os banheiros em ordem. Você percebe como que as pessoas, algumas pessoas, se comportam dentro desse mecanismo? Você já prestou atenção? Né? Gente que tem o prazer de quebrar, né? Ou de abrir a torneira e deixar a água escorrer. Né? Por quê? Porque nós temos, dentro da cultura brasileira, já que o módulo fala sobre isso, um péssimo hábito, prezado aluno, um péssimo hábito, prezada aluna, de achar que o espaço público não pertence a ninguém. Então, é coisa da rua, é diferente da minha casa.
né? Vamos dar exemplos mais pontuais, né? Há pessoas que utilizam os vasos sanitários, né, no espaço público de uma maneira totalmente desrespeitosa, totalmente recomendável. E aí a gente pergunta, será que essa pessoa, na sua casa, age da mesma maneira? A ideia, por exemplo, do desperdício é uma questão política, é uma questão que muitas vezes uma ONG pode desenvolver um processo de conscientização das pessoas. Você pode perceber, né? Quando você passa num determinado local, numa instituição, e há uma distribuição gratuita de informações, de folders ou de material de apoio, né? Canetas, por exemplo, promocionais, né? A pessoa vem, pega, já leva 10. Né? Será que ela vai usar as 10 ao mesmo tempo? Não, é que pode faltar, então vou fazer um estoque em casa. Veja, eu estou pensando apenas em mim, né? Eu não estou pensando no outro, os outros 9 que podem pegar a caneta, né? A ideia do gratuito, né? Nada é gratuito, não existe gratuidade. Mas como não, professor? A gente fala lá, né, algo gratuito, não é gratuito. Por quê? Para o serviço existir, ele não tem um custo? Tem um custo, né? O equipamento, a manutenção, quem presta. E esse custo quem paga? Ah, é o governo, não tem nada a ver comigo. É a prefeitura, não estou nem aí. E da onde que a prefeitura, da onde que o governo, da onde que a presidência, né, o municipal, o estadual e o federal consegue dinheiro? Eles têm uma maquininha lá que gira, gira, gira e sai dinheiro? Não. Esse dinheiro vem de um mecanismo que nas sociedades democráticas nós chamamos impostos. Né? Alguns impostos eu consigo visualizá-los, por exemplo, né, o IPTU é um tipo de imposto que chega e eu vejo. Né? Eu tenho noção, o documento chega à minha casa, eu vou e pago. Mas há uma grande maioria de impostos que nós não vemos. E esses impostos, muitas ONGs fazem esse esclarecimento, e eu ficaria muito contente que você também desenvolvesse essa mentalidade ou descobrisse alguma ONG nesse sentido, que estão infiltrados, que estão por debaixo de um serviço que eu vou utilizar ou de um produto que eu vou adquirir. Quer um exemplo prático da sua vida? Vamos falar da sua vida. Né? Quanto que você pagou no último tênis, no último calçado que você adquiriu? Você lembra? Corre lá, pega a notinha lá e dá uma olhada. Né? Puxa, não tem nem mais notinha? Tenta fazer um valor X. Tá? Quanto será que você pagou de impostos nesse tênis? Puxa, professor, eu nem sabia. Há uma taxa de impostos. Né? Um serviço que você utiliza, público, uma praça pública. Né? Você vai lá e usa e alguém compra? Não. Todo o material vem dos impostos que o poder recolhe. Né? Então, é interessante porque quando nós falamos em organizações não governamentais, são instituições que, algumas delas, vão fiscalizar, né, os impostos que são pagos, né, e os recursos que são destinados. Então, não é apenas, eu sou cidadão, eu não depredo, eu não estrago, não tiro nada, né? Você tem que fiscalizar, porque tem muita gente que não tem essa mentalidade. Nós aqui do Unítalo, temos o privilégio de ter você como nosso aluno. Por quê? Você aí como estudante universitário, você aí como estudante universitária, você é uma elite nesse país. Né? Nós estamos aqui na nossa conversa, da nossa aula, trocamos ideias. Então você é uma pessoa que é capaz, inteligentemente, capaz de ouvir, de me entender, de me visualizar e de construir um valor moral dentro da sua cabeça. Né? Esse processo que nós chamamos de socialização, né? Uma socialização acadêmica, virtual, faz com que você se torne uma pessoa melhor. É por essa razão que você está fazendo faculdade, que está estudando aqui conosco, e temos orgulho de termos você aqui em nosso universo de alunos. Mas muitas pessoas não têm essa consciência do poder público ou do valor de uma ONG. Não é? Normalmente as pessoas acham que elas são melhores, né? Ou mais importante que as outras. Né? Você não conhece gente arrogante, né? Que passa e usa o espaço público como se fosse dela?
né? Por exemplo, nos grandes centros urbanos, há pessoas que pegam cones, né, chapéu de bruxa, como nós chamamos aqui em São Paulo, e colocam na rua só para facilitar o estacionamento de futuros clientes, né? Fregueses, né? Se alguém tem uma padaria, um restaurante, e aquele espaço público não pode ser usado. Isso é roubo. Então, há muitas ONGs que vão fazer um trabalho de fiscalização do exercício da democracia, né? É importante também que você, como um futuro profissional, possa entender que uma ONG vem cumprir esse papel e muitas vezes pode ser também uma expressão do seu mercado de trabalho. Eu conheço já há alguns anos vários alunos nossos aqui da casa que começaram a atuar em ONGs ou construíram as ONGs e a profissionalizaram de modo que muitos vivem de salários dignos e ao mesmo tempo fazem esse papel social, né? E aí, começando a fechar aqui a nossa conversa dessa aula, eu queria resgatar a ideia para que servem as ONGs. É uma pergunta que normalmente você, aluno, tem na cabeça, né? De uma certa maneira, para que elas servem, né? Como eu havia dito, elas representam aí o terceiro setor. E, objetivamente, muitas ONGs têm como objetivo fiscalizar a administração pública e as contas que os gestores públicos devem prestar dos seus atos à sociedade. Você viu que eu utilizei a palavra? Você me ouviu? Está me vendo aqui? Gestores. Gestores significa administradores, né? Da palavra gestão, administração, ok? As associações, em geral, podem pedir explicações dos atos que são praticados pelo gestor público sempre que necessário. Isso é cidadania, meu amigo, minha amiga, objetivando garantir aí os direitos do cidadão. E por que fiscalizar? Né? Porque quando falamos de vida em comunidade, né, você deve considerar, inclusive na sua vida, dois valores. Um é eficácia e o outro é eficiência. Você sabe o que é eficácia? Você sabe o que é eficiência? Dentro do poder público, dentro da sociedade, dentro da vida. Vamos pegar uma ideia mais ampla de eficácia e de eficiência, né? Eficácia significa você realizar algo de imediato. Uma pessoa é eficaz quando ela faz o que precisa ser feito. Você tem que tirar um documento, você tem que fazer uma filmagem, você tem que dar um conselho, você tem que pagar uma taxa, e você vai e faz logo. Isso se chama eficácia. Fazer o que precisa ser feito, sem delongas, sem, vou usar uma expressão engraçada agora, empurrar as coisas com a barriga, né? Então imagina alguém empurrando com a barriga, né? Em termos acadêmicos, isso se chama procrastinação. Tá? Eficácia significa evitar a procrastinação. Fazer logo. Né? Eu penso até que você seja esse perfil de pessoa, né? Não, professor, o que eu tenho que fazer, eu faço logo, quero ser uma pessoa eficaz. É muito bom quando você trabalha com gente assim, né? As ONGs buscam esse princípio, eficácia. Fazer logo algo é garantia de qualidade? Não? Por quê? A eficácia está relacionada à ideia de tempo, fazer logo, não deixar para amanhã, correto. Então entra qual o critério? O da qualidade? Qual o critério que as ONGs valorizam em termos de funcionamento? Qualidade? Ok, eu vou te dar um nome, eficiência. Eficiência não significa fazer logo, que isso é eficácia. Eficiência, meu querido, minha querida, significa você fazer bem feito aquilo que você se propôs a fazer, né? Eficiência significa dizer um não às coisas meia boca, né? Já ouviu essa expressão? Ouviu essa expressão? Meia boca? Meia boca significa aquilo que não é nem bom, nem mal, é uma coisa assim meio ruim, mas também não é tão ruim, é uma meia boca. Eu te dou um exemplo. Você diz, professor, eu estou atrás de um dentista. Eu falo, olha, eu tenho um amigo, ele cobra baratinho, mas ele é meia boca. Ah, não quero não, cuidar do meu dente, né? Professor, o senhor conhece algum cardiologista para operar o meu avô?
Conheço, ele é meio a boca, sabe? Ele vai operar mais ou menos. Não, não, não quero. Ninguém gosta de instituições meia boca. Né? A menina fala, olha, professor, o meu namorado é um namorado meia boca. Não é? A minha esposa é meia boca. Não, não existe isso. Né? Nessa questão de eficiência, para fechar aqui a nossa conversa, eficiência significa fazer com qualidade, fazer bem feito, fazer com amor as coisas. Né? A ONG vai traduzir uma realidade de eficácia e de eficiência. Né? Nós não queremos que as pessoas façam mais do que podem. Né? Fechando, o papel de uma ONG é um papel ético, como nós falamos em outras aulas, vale a pena você até assisti-las, é uma mudança de mentalidade. No cristianismo, as pessoas chamam isso de conversão. Né? Na ética, que é a pauta do nosso módulo, nós chamamos isso por meio de uma palavra intitulada metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Nosso país precisa essa mudança de valores, de procrastinação, né? de empurrar com a barriga, ou de fazer aí a coisa meia boca, né? Que são inimigos da eficiência e da eficácia. Né? Eu quero dar um convite e fazer um convite para você. Em primeiro lugar, um grande elogio pelo fato de nós chegarmos até esse ponto da nossa conversa, das nossas aulas. Sei que você tem se esforçado, imagino que, apesar das dificuldades, você é um aluno comprometido conosco, e tanto isso é prova que se você chegou até esse momento e está no acompanhamento dessas aulas, é porque você é uma pessoa diferenciada, né? Você é uma pessoa que tem uma visão clara, uma representação do que é ser elite nesse país. Nossos parabéns, dê continuidade a esse processo. Né? Há um crescimento cada vez mais significativo dentro dessa iniciativa, e eu entendo que um profissional se faz não apenas quando ele cola um grau, mas principalmente quando ele aplica tudo aquilo que nós falamos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica. Nós aqui da instituição acreditamos que não basta você dar certo na vida profissional e ser um pai medíocre e ser uma filha medíocre. Não, você precisa ser um bom profissional e uma excelente filha, um excelente filho. Você precisa ser um bom aluno, um bom acadêmico, você precisa ter bons amigos. Então, a eficácia e eficiência, fechando, das ONGs, significa você ser um cidadão mais atuante, uma pessoa extraordinária e, para o nosso orgulho, um grande profissional, um grande aluno do Uniítalo, uma grande aluna do Uniítalo. Um grande abraço e nós vamos nos ver na próxima aula, ok? Tchau, tchau.